Olá, boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites tenta debater os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite, como já é de praxe, recebemos uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje, como o tema proposto é mais uma vez o movimento de emancipação de Vicente Carvalho, toda esta movimentação em torno da emancipação política administrativa do distrito de Vicente Carvalho, ou seja, esta separação institucional da ilha de Santo Amaro e transformar em dois municípios, Guarujá e Vicente Carvalho, nada melhor para debater esse assunto do que o arquiteto e urbanista Cláudio Paes Rodrigues, ele que atualmente é o presidente do 1953, Movimento de Autonomia e Emancipação de Vicente Carvalho. Em primeiro lugar, uma boa noite, Cláudio, obrigado pela presença. Boa noite, Valdir, boa noite às pessoas que nos acompanham. Esperamos, nessa hora, poder conversar e falar um pouco sobre Vicente Carvalho, nosso futuro Itapema Paulista, e também sobre Guarujá. Certo. O Cláudio, como arquiteto e urbanista, você tem a prerrogativa de debater sobre vários assuntos assim ligados aos aspectos físicos de um município. Você tem condições de debater a legislação, como nós já fizemos várias vezes, programas sobre plano diretor, por exemplo, sobre várias outras questões. Mas, nesse momento, você está imbuído da função de tocar adiante um movimento já criado em outras épocas, em outras situações. E eu posso ir mais além. Você já foi uma espécie de subprefeito do distrito de Vicente Carvalho em outra gestão, na gestão do Rui Gonzalez, se não me engano. Perfeitamente, Então, quer dizer, você tem condições de capitanear esse sentimento aí público aí, porque você sabe das diferenças culturais, principalmente, entre o distrito e o Guarujá, né? Perfeitamente, Valdir. Na verdade, nós nascemos dentro do movimento de emancipação de Vicente Carvalho, Nasci em 1955, o movimento ele foi criado 2 anos antes, em 1953, Mas meus pais, meus tios, toda a minha família, amigos, vizinhos, parentes, todos eles sempre estiveram integrados e nós sempre tivemos um alvo futuro, que é a emancipação de Vicente Carvalho. E a gente acompanha, a gente mora em Vicente Carvalho, como eu disse já em alguns programas, eu nasci pelas mãos da dona Ana Parteira, Primeira parteira do Itapema, que fez mais de 3.300 partos, Então a gente vive em Vicente Carvalho, lá que criamos nossos filhos, nossos netos, A gente vive dia a dia, Na rua, na avenida, na praça, na padaria, na banca de jornal, A gente vive a cidade. Qual é a padaria que você compra pão? A Nova Nacional, ali na Tiago Ferreira, é a única que tem ali na região. O Cláudio, esse 1953 pode até parecer estranho, Mas, por exemplo, logo depois de criado o distrito, logo que foi criado o distrito, ou seja, ou mais além, logo que foi criado o município de Guarujá, já começou um sentimento de emancipação, para falar a verdade, então. Exatamente. O ex-vereador Francisco Figueiredo, que foi o segundo presidente do movimento, na verdade, o primeiro presidente do movimento foi Lídio Martins Correia, O segundo presidente foi Francisco Figueiredo. Nós temos uma foto, aí nós vamos mostrar a foto que o Douglas vai colocar a foto, nós vamos identificar alguns personagens antigos da história de Guarujá, tá ali, ó. Vamos começar pelo lado esquerdo. Ali do lado esquerdo está você, Cláudio de jaqueta. Foi em 1985, foi uma visita que nós fizemos no Palácio dos Bandeirantes, São Paulo, o governador Franco Montoro, e nós levamos alguns dados e pedimos o apoio do governo do estado para a emancipação. 1985. O movimento já havia sido criado lá em 53, já havia sido criado um movimento de emancipação em 53, mas nesse ano de 85 ele estava novamente... Exatamente, mas fizemos mais um abaixo-assinado. Nós fizemos um abaixo-assinado em 1979, fizemos outro abaixo-assinado em 85, e essa visita ao governador foi exatamente para a gente pedir o apoio do governo do estado, Já que eram todos aí, em exceção ligados ao PMDB na época. Nós vamos continuar identificando só as outras pessoas. Primeiro está você, o que você fazia nessa época, Cláudio? Eu era arquiteto arquiteto, nós formamos em 79, a gente já atuava e eu dava suporte técnico para o movimento. A gente fazia as plantas, os dados populacionais, a logomarca do farol como nós criamos. Na verdade, a gente já começou, já desde na época da faculdade, já a se integrar no movimento. Ao meu lado, segundo ali, então... é o Francisco Romero Rodrigues, o meu tio, era a pessoa que, na verdade, fazia a interligação do movimento com a Assembleia Legislativas, com o deputado
Oswaldo Justo, com o deputado Edinho Araújo, à frente de distrital do estado de São Paulo, era a pessoa que nos representava na Assembleia, né? Tá. Logo em seguida, o terceiro de paletó preto. Uma figura conhecida na cidade, o Calinho Patativa, né? Uma pessoa de muita entrada, né? Na verdade, era quem abria as portas do palácio com... É o nosso bola branca e bola preta. Isso, né? O Francisco Tico Barbato, né? Tico Barbato, ali que atualmente é o vice-presidente do Movimento de Autonomia, né? O governador Franco Montoro. Ao lado dele, o deputado Rubens Lara, né? Rubens Lara, e o Francisco Figueiredo, né? Que foi o segundo presidente do movimento e foi presidente da Câmara, realmente um batalhador, um pioneiro nisso aí. Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, como leigo, vamos supor que nós estivéssemos começando a falar de emancipação agora, ou em defesa, em nome daqueles que talvez não saibam a história do movimento, para leigo. Por que a emancipação não deu certo até hoje? Olha, primeiro teve o plebiscito de 58, em que não tinha o poder de aglutinação e organização que tem hoje, e o voto não foi vitorioso, né? E depois nós tivemos alguns problemas com relação à distância, né? Porque tinha exigência legal de ter uma distância de 5 quilômetros entre a sede e o distrito. E, na verdade, o nosso empecilho é porque o distrito cresceu demais. Quer dizer, praticamente está interligado com a sede. Depois foi criada a região metropolitana da Baixada Santista, que nas regiões metropolitanas é dispensado essa distância. Haja visto Santo André, São Bernardo, São Caetano, metropolitana da Grande São Paulo. Né? Mas aí veio uma emenda parlamentar, em 96, que praticamente travou. Né? Quer dizer, proibiu todo o processo de criação, fusão e desmembramento de municípios. Então, a primeira tentativa foi em 58, nós perdemos, a segunda em 79, com o abaixo-assinado do movimento, em 85, quando nós fizemos a visita ao governador. Né? Depois foi criada a região metropolitana, mas infelizmente essa lei federal, essa emenda parlamentar, travou o processo não só aqui o nosso de Vicente Carvalho, mas do Brasil todo. E somente agora, esse ano de 2013, é que a gente, com felicidade, a gente vê o projeto sendo aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O que permite o movimento sonhar, as pessoas, os emancipacionistas sonharem novamente com a emancipação. Plebiscito só houve um. Só houve um só. Só houve um até hoje. Exatamente. O plebiscito é bom que se esclareça para todo mundo, pode até parecer desnecessário dizer, mas ele é necessário que você tenha a voto de 50% mais um. Exatamente. Só que para que haja o plebiscito, né, tem que ter hoje, pelo projeto de lei que foi aprovado, que ainda depende da sanção da presidente Dilma, né, tão logo seja sancionado e vire lei, aí vem para as assembleias de cada estado e cada estado vai fazer a adaptação da sua legislação estadual, né, em respeito à lei federal. E ao abaixo-assinado, com cerca de 20% dos eleitores do distrito, dá pouco mais de 20 mil assinaturas, e completar e atender os estudos de viabilidade econômica. Quer dizer, tanto o distrito de Vicente Carvalho quanto a sede, eles têm que ter condições de sobreviver independentes. Entendi. Essa coleta de assinaturas, ela já pode começar logo, porque ela é também um fator preponderante para iniciar o processo ou não? O movimento que a gente preside, né, que é esse 1953, Movimento de Autonomia e Emancipação, nós estamos trabalhando conjuntamente com a Comissão de Assuntos Relevantes da Câmara, né, que é presidida pelo vereador Mário Lúcio, na coleta de dados não só de população, dados de arrecadação, principalmente junto à Prefeitura, ao Governo do Estado e Federal, para que a gente tenha, na verdade, uma amostragem da real arrecadação de Vicente Carvalho e a gente possa, antes de solicitar as assinaturas, a gente possa levar informações precisas, com números, para que a gente faça algo de forma responsável. Porque uma coisa é ficar numa rede social conversando, colocando ali determinadas opiniões, às vezes não embasadas em números reais, né? Outra coisa é você mostrar de fato e com números e com propriedade a questão da capacidade, principalmente da capacidade econômica do distrito de sobreviver, né? A capacidade econômica do distrito, como você falou, e também da sede. A sede também tem condição. Uma das exigências do projeto de lei aprovado no Senado é exatamente que tanto a sede quanto o distrito eles deverão ter condições de se envolver normalmente. E nós estamos trabalhando através da Comissão de Assuntos Relevantes nessa captação de dados. Infelizmente, já faz mais de 40 dias, todas as informações que a Comissão de Assuntos Relevantes solicitou à Prefeitura, até agora não veio informação nenhuma, só veio as informações da Justiça Eleitoral. Mas todos os dados de arrecadação, ICMS, ISS, Fundo de Participação de Municípios, os convênios que tem, IPTU, infelizmente, até agora não chegou a nenhuma informação. Mas nós vamos atrás e estamos lutando para isso.
Nós tivemos uma entrevista aqui com o Williams Wallace, que foi designado pela Prefeitura para acompanhar os trabalhos da comissão. Ele apresentou até alguns dados, alguns números. Esses números ainda não são suficientes para formar um juízo de valor? Não, esses números são algumas coisas que são extraídas dos balanços da Prefeitura, dos balancetes, né? Certo. E algumas informações setoriais. Mas nós queremos isso documentado, isso de forma oficial, né? Com a assinatura dos secretários das pastas, a assinatura do Executivo Municipal, para que a gente possa levar à população informação idônea, correta e precisa. O movimento chama-se 1953, logicamente em alusão aí ao primeiro grande movimento pela emancipação e autonomia do distrito, e o movimento conseguiu, de alguma maneira, reunir ali algumas pessoas tradicionais dessa luta, né? Como o Tico Barbato, por exemplo, que é um comerciante da Rainha do Norte ali, né? Famoso emancipacionista, né? Exatamente. E conseguiu resgatar outras pessoas, parentes de algum outro membro daquele movimento antigo, não? Exatamente, da família Pirani, né? O Claudinei Pirani, né? Nós, né, da família Rodrigues, o Homero Rodrigues, Paz Rodrigues, e está vindo a família Silveira, né? A família tradicional, a família Baese, a família Figlioli, a família Franzon, mas o movimento está aberto agora. Nós estamos conseguindo captar novos associados, né? Alguns são descendentes daquelas famílias que fundaram o movimento, claro, né? E outros novos, jovens, né? O movimento está crescendo a cada dia. E também sócios colaboradores, né? Nós temos alguns sócios que não são necessariamente de Vicente Carvalho, são de Guarujá, mas que eles estão vindo e estão se integrando e dando a sua contribuição. Certo. E, como você falou, o movimento 1953 tem a Comissão de Assuntos Relevantes da Câmara e há também uma outra movimentação, um outro grupo também se movimentando, criando uma comissão. É importante a multiplicidade aí de grupos participando desse processo ou isso pode parecer uma divisão do movimento? Não, de maneira alguma, é importante. Eu acredito, inclusive eu já falei isso numa das reuniões lá da Comissão de Assuntos Relevantes, tinha que ter o movimento dos estudantes, o movimento dos funcionários públicos pela emancipação. Eu tenho uns amigos ligados à capoeira, o movimento dos capoeiristas, dos surfistas, dos roqueiros, dos pagodeiros, do pessoal da área de esporte, de futebol. Eu acho que tem que ter vários movimentos, sim. Isso não divide, não. Isso alinha, né, e aumenta a frente de luta. Certo. E o movimento, então, já está se preparando para ir para as ruas. Eu vou tentar mostrar aqui o adesivo que vai ser colocado em lojas, é isso? Exatamente, lojas, em veículos, usando, né? O farol, né? É. Aqui tem a imagem do farol do Itapema, mostrando ano passado. Exatamente, do outro lado o farol do Itapema. O farol, né? Eu estou botando o dedo errado. Isso, aqui. A cor, eu não sei a cor que está indo no vídeo, mas o fundo é amarelo. Amarelo. Né? Esse amarelo, na verdade, é o farol que é o antigo, que é o passado, né? Certo. Com o foco no futuro, né? Que nós vislumbramos. A cor amarela é a cor da riqueza, né? Da riqueza do nosso trabalho, a riqueza do comércio, a riqueza do porto, né? E o azul do Itapema Paulista é o azul. A gente não pode negar, na verdade, as nossas que nós, tanto Guarujá quanto Itapema Paulista, são cidades irmãs. E a gente espera que continue assim. E emancipação, sim, nós podemos. Nós podemos, exatamente. Nós podemos, nós temos a força, nós temos o recurso financeiro, certo? E vamos caminhar com Guarujá. São cidades irmãs, cada um com a sua característica, cada um com a sua identidade, mas vamos caminhar juntas. Cláudio, nós temos ao longo dos últimos, acho que 2 meses, aí, tentando levar esse tema, né, abordar esse tema aqui no programa, logicamente dentro das limitações que temos de espaço, de tempo e tudo. E também espaço físico. O ideal seríamos até ter uma mesa redonda, um debate com posições antagônicas sobre o assunto, mas não temos condições físicas ainda para isso. Mas temos tentado trazer pessoas que são a favor e pessoas que são contra. E alguns dos argumentos daquelas pessoas que são contrárias à emancipação falam principalmente sobre os aspectos econômicos. Alguns até chegam a alardear que o IPTU das casas de Vicente Carvalho sofreria uma majoração acima do normal por conta da necessidade de se manter economicamente. O movimento avalia esses argumentos prós e contras? Com certeza. Por isso que nós estamos trabalhando em cima de dados. Eu me considero, eu e todos os fundadores do movimento, nós somos emancipacionistas convictos. Quer dizer, nós temos certeza que dá. Né? Nosso feeling fala que dá emancipação, é fácil. Quem conhece Vicente Carvalho, vê a pujança do comércio, do porto, sabe que nós temos plenas condições. Tanto é que os estudos preliminares do Rodolfo Amaral, né, que é o professor
que é consultor da área financeira municipal, ele nos aponta cerca de 450 milhões de arrecadação inicial, que nos coloca entre as 30 cidades do estado de São Paulo com maior arrecadação. E olha que o estado de São Paulo são mais de 645 municípios. Então nós temos plenamente condições de nos emancipar no aspecto financeiro. E agora nós estamos levantando e estamos identificando esses dados. Certo. Durante o processo de elaboração, de preparação de campanha para o plebiscito, é formado um comitê que vai propor justamente fazer a divulgação do sim, né? E é formado depois um comitê que faz a divulgação do não, né? Funciona assim, mais ou menos, né? Não, do sim nós estamos já há 60 anos na briga. Agora, pelo não, realmente é o direito que tem, né? A gente aceita qualquer colocação, desde que não seja aberrações, né? Como nós ouvimos a questão de uns 20 anos atrás, alguém alegar que se emancipasse Vicente Carvalho de Guarujá e a ligação telefônica ser interurbana. Exato. Outros dizendo que ia pagar pedágio, entendeu? O ônibus ficaria mais caro. Não, muito pelo contrário. Sobre o ônibus é uma briga que a gente já trava há muitos anos. É o que define o valor da tarifa, né? Eu estou falando em questão de aberrações. É aberração. O que define é a quilometragem. A cidade não vai crescer. Claro. Entendeu? O que pode ocorrer, sim, que eu tenho certeza que vai ocorrer, é uma nova empresa de ônibus para Itapema Paulista. Entendeu? E dificilmente, pelo péssimo serviço que a gente vê hoje na cidade, em várias cidades da Baixada Santista, nós vamos poder escolher e optar por uma nova empresa de transporte coletivo. O nome escolhido, Itapema Paulista, já é um nome de consenso assim, das pessoas? Olha, o nome Itapema é o nome da onde nasceu, né? Nós trouxemos aqui, né, eu mostrei para o Valdir no início, né, a ata de 1953, né, que tem manuscrita pelo seu Lídio Martins Corrêa, em que falava em emancipar o bairro do Itapema, emancipar o Itapema, entendeu? E já falava no Itapema Paulista. Por quê? Porque em Santa Catarina já existe uma outra cidade com o nome de Itapema. Lógico. Né? Então, o Itapema é o nome que está ligado à origem do local. É um nome indígena, como o Guarujá também é um nome indígena. Então, seria o Itapema e o Paulista para identificar que nós estamos no estado de São Paulo. Certo. Agora, a origem é como Itapema. Nós temos aqui a ata manuscrita pelo seu Lídio Martins Corrêa, assinatura dele, 14 de janeiro de 1953. Então, o movimento não é só pelo que nós queremos emancipar, mas é em respeito a toda uma tradição, uma luta que já está fazendo agora 60 anos. Lídio Martins Corrêa era o presidente, o primeiro vice-presidente Manuel Higino de Souza, segundo vice-presidente Joaquim Alves Cunha, secretário-geral o senhor Leônidas Castilho Souza. O Lídio Martins Corrêa, que você me falou que era poeta, né? O Lídio é tudo, né? O Lídio era o nosso... Hoje muita gente conhece como nome de avenida. É, nome de avenida, a família tradicional, nós conhecemos muitos netos, bisnetos, filhos, né? Família ligada, e o Lídio era um pioneiro em várias ações em relação. E a primeira, que a gente com orgulho está carregando essa bandeira, é do movimento de autonomia e emancipação. Claro. Bom, o tema emancipação política administrativa de Vicente Carvalho é um tema recorrente que, logicamente, todo mundo quer o melhor para o seu bairro, para o seu distrito, para onde vive. Mas os aspectos econômicos devem ser debatidos à exaustão para que depois ninguém se arrependa, né, Cláudio? Exatamente, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos na Comissão de Assuntos Relevantes, né, que é presidida pelo vereador Mário Lúcio, a gente está levantando os dados e estamos indo na ponta do lápis. E é essa questão que a gente vai centralizar agora no segundo bloco do programa Assunto Cidade, quando a gente continua conversando com o arquiteto e urbanista Cláudio Paes Rodrigues, ele que atualmente é presidente do 1953, Movimento de Autonomia e Emancipação de Vicente Carvalho. O intervalo é rapidinho, fique conosco que voltamos já já. Você é único e universal. Por onde você passa, tudo que você pensa, cria e compartilha torna-se universal no mesmo segundo e pode fazer a diferença para muitas pessoas, em muitos lugares. Afinal, conhecimento é universal e só mesmo uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil para levar você onde você quiser. Universalize. UNAERP. Comunicado aos servidores da Prefeitura de Guarujá. Estamos diante de mais um impasse criado pela diretoria do seu sindicato, quanto às mensalidades do seu plano de saúde, que não é reajustado desde julho de 2012. Mais uma vez, todos terão prejuízos com essas ações, principalmente você, servidor, que pode vir a arcar com todos os valores atrasados, e seu sindicato terá de responder por mais essa atitude intempestiva.
Ao contrário das alegações do sindicato, a Unimed Guarujá apresentou toda a documentação e planilhas que justificam os reajustes em prazo hábil. Demora, se houve, foi por conta da ANS, na divulgação dos índices que impactam no Plano Amigo. A Unimed Guarujá não quer acreditar que outros interesses tenham prevalecido durante a negociação e reafirma sua intenção de continuar esta parceria com o funcionalismo municipal e está à disposição dos servidores para mais esclarecimentos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites tenta debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Hoje nós temos a honra de receber o arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues, ele que é presidente do 1953, Movimento de Autonomia e Emancipação de Vicente Carvalho. Por que 1953? O Cláudio explicou aqui no primeiro bloco. Em 1953 foi a primeira manifestação dos moradores do Itapema pela emancipação daquilo que ainda nem era um distrito, era um bairro, um movimento liderado pelo poeta Lídio Martins Correia, que coletou assinaturas, conseguiu organizar ali um movimento inclusive chegou até a haver um plebiscito para a emancipação. Só que, infelizmente, o não foi superior, a quantidade de votos para o não foi superior à quantidade de votos para o sim. O movimento nunca morreu, continuou tendo vida própria, vida jurídica própria, estatuto e tudo. E agora que o Congresso Nacional acaba de aprovar, a Câmara dos Deputados e o Senado, acabam de aprovar uma nova regulamentação para a questão da emancipação, para a criação de novos municípios, esse movimento está sendo resgatado. Vários familiares, inclusive, aí de integrantes dessa primeira versão do movimento e também alguns que já estiveram à frente do movimento em outras situações ao longo dessa história pela emancipação do distrito de Vicente Carvalho. O arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues, que inclusive já foi coordenador do distrito de serviço do distrito de Vicente Carvalho, coordenador da prefeitura, uma espécie de subprefeito, conhece o distrito com a palma da mão, assim como conhece também boa parte do município de Guarujá, município sede, e é atualmente o presidente. E estava falando, nós passamos praticamente o primeiro bloco falando aí dessa história, desse resgate da história do movimento. E terminamos o primeiro bloco e propusemos começar o segundo falando desta questão econômica. Porto, aeroporto, túnel de ligação com Santos. De uma hora para outra parece que tudo tem em Vicente Carvalho. Olha, eu vi algumas entrevistas, algumas pessoas falando assim, puxa vida, de uma hora para outra o Porto tomou conta de Vicente Carvalho. Mas, na verdade, nós que somos itapemenses, né, a gente que está no movimento há muitos anos, a gente sempre monitorou o Porto, a gente viu que o Porto estava chegando e ocupando o espaço dele, né, na área territorial de Vicente Carvalho. Tanto é que, há 20 anos atrás, né, em 1993, nós já divulgamos um documento, né, uma matéria até que saiu no Jornal do Estado de São Paulo, vem aí o Superporto de Vicente Carvalho. Quer dizer, a gente já vislumbrava que o Porto realmente ia ser uma potência e ia marcar fisicamente o distrito e Guarujá como um todo. Né, o que ocorreu é que o município, né, na verdade, faltou o planejamento urbano, né, que todo mundo já esperava o Porto. O Itapemense já sabia que o Porto estava chegando, tomando conta, e hoje é uma realidade. Né? Tanto é que tem todo um trabalho para que nós tenhamos alfândega e deixe de ser o Porto de Santos, a margem direita do Porto de Santos. Né? Querem o Porto de Guarujá. Né? Eu já vou mais longe. Eu acho que a gente já tem que brigar pelo Porto do Itapema Paulista. Eu até lembrei isso. A jornalista Simone Queiroz, sempre excelente nas suas reportagens no Jornal da Tribuna, fez essa colocação, né, que se o Porto mudar para Porto de Guarujá, lá na frente já vamos ter que mudar de nome. Vai mudar de novo. Vai ser Porto de Itapema Paulista. Bom, eu digo assim, que de uma hora para outra parece que tudo está em Vicente Carvalho, porque pelo que a gente vê, assim, para as pessoas comentando, que é a maior preocupação, as pessoas não devem deixar se influenciar por informações colocadas ao léu, como nós falamos aqui no primeiro bloco. Muita gente fala, é melhor não emancipar, que senão a passagem de ônibus vai ser mais cara, a tarifa telefônica... Pedágio, tem mil absurdos. É melhor você se impressionar com os números reais, tanto para formar uma opinião pelo sim, né, quanto para formar uma opinião contrária. É melhor que tenha a opinião certa. Muita gente fala também que o IPTU vai ter que aumentar.
Não, o IPTU vai sofrer a correção como sempre sofre. Como sempre sofre. Né? O que ocorre é que a base de arrecadação, dos pontos fortes da arrecadação do orçamento de Guarujá é o IPTU. Né? E o que não precisa ser necessariamente. Não precisaria ser. Se é uma cidade turística, deveria ter outras formas. Né? No caso do turismo, ele deveria gerar recursos financeiros para ser aplicado no próprio turismo. Daí que se fala pelo Brasil inteiro que Guarujá é o IPTU mais caro do mundo. Exatamente, porque a maneira de você aumentar a arrecadação em cima de IPTU, o que é? Tu aumentar o valor venal, você aumentar a alíquota. Né? Então, Guarujá, na verdade, vai ter que rever o seu modelo financeiro, o seu modelo de arrecadação. Se Itapema se emancipar de Guarujá, se Guarujá mantiver a mesma linha, os mesmos critérios de arrecadação que são mantidos hoje, Guarujá quebra, como o Vicente Carvalho quebra também. Eu acho que a gente está propondo, e o fruto de toda essa discussão é a gente discutir a cidade, discutir a administração, discutir o planejamento urbano. E quando você diz que só se fala em Vicente Carvalho, é um perigo. Porque se fala muito em Vicente Carvalho, não pode esquecer Guarujá. Claro. Guarujá tem problemas urbanos sérios também, tá? Como o Vicente Carvalho tem. Então a discussão é Vicente Carvalho e Guarujá. Nós não podemos perder esse foco. Guarujá tem o seu potencial econômico que pode continuar sobrevivendo com ele. Pode continuar sobrevivendo, só que o mote da arrecadação de Vicente Carvalho é o trabalho. Né? É o quê? É o ISS e é o ICMS, é o porto, é o comércio. E essas atividades, né, a condição de aumentar a arrecadação de Vicente Carvalho é aumentar o IPTU. É aumentando o quê? Aumentando o trabalho, aumentando a produtividade, que são coisas que crescem. O comércio é crescente a cada dia, o porto é crescente e vai ser crescente a cada dia o porto. Né? Então nós podemos aumentar a nossa arrecadação de Vicente Carvalho sem necessariamente aumentar o IPTU, porque o forte e o que marca, a marca registrada de Vicente Carvalho de Itapema é o trabalho e a prestação de serviço. E o que você falou, essa colocação que você fez é fundamental, porque o modelo de arrecadação do município de Guarujá, que a gente conhece hoje, sempre foi o IPTU. Mas não precisa, a cidade não precisa ter a sua fonte de arrecadação, o seu modelo de arrecadação baseado no IPTU. Não, porque é uma meta, né? É uma atitude comodista, né? É comodista. Na verdade, a base de arrecadação do IPTU é especulativa. Né? E do ISS, ICMS, que é Vicente Carvalho do Porto, é produção, é produtiva. Né? Quer dizer, a nossa fonte de arrecadação é em cima do trabalho. Né? E a característica de Vicente Carvalho é o trabalho. Se Vicente Carvalho continuar centrando a sua fonte de arrecadação em cima da especulação, em cima do IPTU, realmente vai ter problemas. Haja visto a situação do turismo como está. O Cláudio, não dá para negar também que um movimento, esse sentimento de emancipação, ele cresce na medida em que diminui a atenção do poder público para com a localidade. Como é que você avalia essa situação? O que falta tanto em Vicente Carvalho que faz as pessoas quererem ter lá uma prefeitura própria? Olha, veja bem, se tivesse tudo bem, mesmo se tivesse as coisas boas sendo bem administradas, esse sentimento é um sentimento que vem há muitos anos. Né? Porque a questão da independência, da liberdade, está no interior do ser humano. Eu diria que é até mais emocional do que racional. Agora, ninguém pode negar os problemas que a cidade como um todo e Vicente Carvalho tem. É que eu prefiro, falar das coisas boas de Vicente Carvalho. Né? E os problemas que tem, na verdade, quem tem não é só Vicente Carvalho, quem tem é a sede como um todo. Né? Você tem o orçamento que você tem hoje de mais de 1 bilhão. E você ter gastos como tem, vou dar um exemplo, na coleta urbana de lixo, mais de 52 milhões. Né? Você ter o contrato com a empresa de segurança, cerca de 20 milhões por ano, você ter contrato para transportar as crianças de uma escola, da casa até a escola, é sinal que as crianças estão longe da escola, gastar mais 11 milhões, né? Então realmente é um absurdo. Quer dizer, se você, tanto Itapema Paulista quanto Guarujá, tiverem um modelo administrativo calcado em cima disso, né? Você ter um universo de mais de 6 mil funcionários públicos e mais de 1.000 agregados, frente de trabalho e tudo mais. Você sair com uma folha de pagamento de mais de 7 mil funcionários e com essa escala de pagamento e de orçamento, nenhum município sobrevive. Né? Então, o que a gente está propondo não é só a emancipação de Vicente Carvalho, é que tanto Vicente Carvalho, Itapema Paulista quanto Guarujá reformulem a sua maneira de administrar e gerir a cidade, em termos administrativos e em termos financeiros. Nós queremos uma nova Vicente Carvalho, um novo Itapema Paulista e, consequentemente, também uma nova cidade de Guarujá. Tá certo.
Deixa eu provocar mais uma vez também. O que muita gente fala também é, vai ter outro prefeito, outro vice, outra Câmara dos Vereadores, e essa questão da estrutura administrativa, não é mais despesa? As despesas de Câmara é uma porcentagem daquilo que é no orçamento. O orçamento, na verdade, vai ser dividido, entendeu? O Guarujá vai arrecadar menos, mas também vai gastar menos. Os problemas vão ser menores, vai gerir somente os problemas da sede. Cada um vai cuidar do seu problema. A arrecadação de Vicente Carvalho ela vai ser menor do que a de Guarujá, mas também os problemas vão ser menores. Claro. E também a máquina administrativa para gerir, para administrar, também vão ser menores. Claro. Nós ouvimos a questão de uma semana, algumas colocações de que a arrecadação Vicente Carvalho ela chegaria no máximo a 300 milhões. Certo. E para se manter a máquina daria em torno de 330. Começaria com um déficit de 30 milhões, quer dizer, arrecada 300 e gasta 330. Se é só esse o problema, está resolvido. É só a máquina administrativa que for montar em Vicente Carvalho não cobrar propina nenhuma, como normalmente ocorre em muitas cidades, que se cobra 10% em tudo quanto é contrato. Se não cobrar os 10%, os 300 milhões vai ser o suficiente, Valdir. Tá certo. Os números para esclarecer o telespectador foram apresentados pelo ex-vice-prefeito e consultor político Manuel Ramos dos Santos, que fez uma divisão do orçamento da cidade e trouxe alguns números aqui para esquentar o debate. Dá para ter um novo prefeito, novo município, novo prefeito no Itapema Paulista em 2016 já, na sua expectativa? Olha, o trabalho da Comissão de Assuntos Relevantes da Câmara, né, que fazem parte, na última reunião tinha cerca de 12 vereadores, uns ficam, saem, tem outras comissões, o trabalho é para isso. Agora, o plebiscito tem que ocorrer antes, né, Cláudio? O plebiscito tem que ocorrer, não necessariamente, mas de preferência coincidir com a eleição para deputado e governador. Então teria que ser no ano que vem? Teria que ser no ano que vem. Só que para ocorrer no ano que vem, o que teria que ter? A presidente Dilma teria que sancionar a lei, né, publicar rápido, ir para as assembleias, a Assembleia Legislativa de São Paulo, na qual já está sendo feito todo um trabalho, né, de conscientização. Ela transformar isso em lei estadual. Certo. São 300 dias para o levantamento, coleta de dados. No caso, esse estudo de viabilidade econômica, Valdir, como eu havia falado, né, a Assembleia Legislativa vai contratar uma empresa para fazer esse estudo de viabilidade econômica, não só de Vicente Carvalho, mas de todos os distritos do estado de São Paulo que pleiteiam se emancipar. Então, esses dados não vão ser levantados pela Prefeitura, nem pela Câmara, tá? Vão ser levantados por uma empresa contratada pela Assembleia. Preenchendo os requisitos de viabilidade econômica, tanto a sede quanto o distrito, aí sim é marcado o plebiscito. E no plebiscito, quem vota não é só Vicente Carvalho. O eleitor de Guarujá também vota. Vai poder dar sua opinião. Vai poder votar. Também. Então, nós já tivemos algumas respostas, algumas indagações sobre eleitores, né? Certo. E a Justiça Eleitoral já nos passou que tem cerca de 115.992 eleitores em Guarujá, na 212, e cerca de 103.219 eleitores em Vicente Carvalho, na 310. Só que desse número, dos cerca de 219 mil eleitores, só compareceram, quer dizer, só foram votos válidos, cerca de 184 mil. Então, o número de chegada é esse. Nós precisamos ter cerca de 20 mil eleitores de Vicente Carvalho que pleiteiam a emancipação e a metade mais uma da população, cerca de 100 mil eleitores, tem que estar a favor da emancipação. E Guarujá também vota. Por isso tem que ser bom para Vicente Carvalho e também tem que ser bom para Guarujá. O número de vereadores, esse tipo de situação, onde seria a prefeitura, esse tipo de coisa, tudo isso é objeto, assim, é tema das reuniões do movimento já, assim? Olha, tem todo um procedimento de outras cidades que se emanciparam, o caso de Bertioga. Então, nos 2 primeiros anos, na verdade, quem vai controlar o orçamento, quem vai gerenciar isso aí, vai ser a sede, que é Guarujá, né? E Vicente Carvalho vai eleger seu prefeito, vai eleger os vereadores, só que vai ficar os 2 primeiros anos recebendo subsídios a cota parte. E nós vamos ter o quê? O nosso plano diretor de Vicente Carvalho, a lei orgânica, entendeu? O sindicato dos funcionários, o código tributário. Então, todo esse arcabouço de legislações vai ter que ter a legislação própria de Vicente Carvalho. São 2 anos no início, que não são fáceis de transição. Mas tudo que a coisa para ser boa, ela tem que ser difícil, não pode ser fácil. Claro. Bertioga foi difícil. Bertioga representava cerca de 3% da arrecadação de Santos, hoje chega a quase a 15%. Entendeu? E a nossa arrecadação que, ao contrário do que foi dito, né, os meus primeiros números, nós chegamos a cerca de em torno de 416 milhões. E faltam dados, entendeu? O professor universitário que teve, ele já nos deu um número em torno de 450. Eu cheguei a 416, mas faltam muitos dados.
e considerando que os meus dados são de 2012, 2013 já estaria em torno dos 450 milhões. Entendi. Ô, Cláudio, nós falamos desse arcabouço de legislações, né, no que está incluído o plano diretor. A Prefeitura de Guarujá, que administra a sede do município de Guarujá e o Distrito de Vicente Carvalho, atualmente tem em andamento uma revisão do plano diretor atual, como manda a legislação. O plano diretor nós já conversamos sobre isso, eu já conversei também com outros entrevistados aqui sobre isso, é uma espécie de cartilha do que a cidade pode ou não pode fazer na ocupação do seu solo. Você é um crítico das atuais revisões, da atual revisão, do atual projeto de revisão do plano diretor. No que esse plano diretor já interfere vamos supor, no hipotético futuro de Itapema Paulista emancipada? Olha, temos um exemplo prático. Nós estamos falando em autonomia e emancipação. O que nós estamos fazendo? Pegando dados e informações, vindo aqui, esclarecendo a população, pedindo a opinião da população. Esses números vão ser apresentados, vai ter audiência pública, vai ter debate, para nós construirmos um modelo, um modelo de cidade nova para Itapema e para Guarujá. E o plano diretor não foi dessa maneira que nasceu. Veio um plano diretor pronto que eu chamei e apelidei de Kinder Ovo. Por que Kinder Ovo? Quando alguém compra um Kinder Ovo lá para seu neto, seu filho, seu sobrinho, né? A criança está interessada, às vezes não é nem no chocolate, mas sim na surpresinha que tem. E cada vez que a gente abre o plano diretor, na verdade a gente vê uma surpresa. E eu afirmo, o plano diretor foi feito, construído, sem a participação da sociedade organizada, que foram os profissionais da cidade. Nós que estamos há 40 anos lutando e brigando pelas melhorias da cidade, não teve a participação da comunidade. É um pacote pronto. E ele é maléfico não só para Vicente Carvalho, não. Ele é muito maléfico para Guarujá. Uhum. Bom, vamos aguardar então que esse tema, né, da emancipação de Itapema Paulista, já vou chamar de Itapema Paulista. Só mais um dado sobre o plano diretor. Quando foi concebido o plano, né, não tinha ainda definido a questão do túnel em Vicente Carvalho. Então o túnel e as interferências, as consequências, os impactos do túnel, eles não fazem parte do projeto do plano diretor. Então esse simples fato de no atual projeto encaminhado do Executivo para a Câmara não está incluído o túnel, que é uma das maiores obras do século, como diz aqui, já obriga a pegar e revisar esse estudo que está aí. Esse estudo não atende e já está ultrapassado. No que o túnel não está previsto? No projeto já encaminhado, não prevê o impacto do túnel, você fala? Não prevê porque esse projeto ele foi concluído em 2012. Certo. 15 de janeiro de 2012 é que o projeto foi concluído. Não foi a discussão, a votação em 2012, porque era um ano eleitoral. E em janeiro de 2012 não se cogitava o túnel da maneira como está se colocando, nem se cogitava túnel. De uma forma tão efetiva, tão definitiva como nos parece agora. Agora, eu já vi algumas colocações na televisão de pessoas ligadas à prefeitura, dizendo que o túnel em Vicente Carvalho não vai ter impacto, não vai ter problema, não vai ter ruído, não vai ter poeira, já foi tudo estudado, foi analisado. Quem que estudou, quem analisou? Ninguém viu. Inclusive, uma demonstração de que a administração está de costas para a cidade, que o projeto do túnel, ele não está exposto em Vicente Carvalho, está exposto aqui em Guarujá, da prefeitura. O túnel tem 2 entradas, 2 saídas e 2 impactos. Em Santos, o assunto está sendo debatido à exaustão com a participação de toda a classe política, sociedade civil organizada e moradores do Macuco, que, logicamente, não querem perder ali as suas casas antigas, herdadas dos seus avós. Está na hora de Guarujá entrar nessa discussão também, né? Eu estou falando com o Cláudio, que é presidente do 1953, Movimento de Autonomia e Emancipação do Distrito de Vicente Carvalho, que, emancipado, passaria a chamar Itapema Paulista. Logicamente que esse tema é um assunto que a gente vai debater bastante aqui. Queria te agradecer pela presença e, antes de deixar um espaço para você dar boa noite, te deixar um tempo para você até falar ou fazer a homenagem que lhe julgar conveniente ao ex-prefeito Rui Gonzalez, que faleceu na semana passada, e que, numa entrevista concedida aqui, me fez ao telespectador vários elogios à sua pessoa e à sua atuação como arquiteto, posto que foi, inclusive, o escolhido por ele para administrar o Distrito de Vicente Carvalho. Perfeitamente. O Rui fez uma colocação de que em 7 de janeiro de 93, ele havia dado uma entrevista, tão logo que ele assumiu, assim, Coordenadoria de Vicente Carvalho está na frente de gestão de Rui, na gestão de Rui. E ele colocou que o nosso nome para a Coordenadoria de Vicente Carvalho seria o início de começar a cortar o cordão umbilical entre a sede do distrito. Que, na verdade, o que ele queria era dar força, dar condições de Vicente Carvalho começar a caminhar
e pernas, né, pelas próprias pernas, né? Quer dizer, de 93 até cá fazem 20 anos. Na verdade, é um parto longo, são 20 anos. A gente agradece ao Rui, tá? E em relação a ele, 2 colocações. Primeiro, nenhum prefeito na história da cidade fez tanto pela saúde pública como o Rui fez. O que o Rui fez nos 2 primeiros anos, na verdade, a gente não vê de lá para cá nenhuma evolução em termos de melhoria de qualidade. Foi o prefeito que mais investiu, teve coragem para intervir em relação à saúde pública. Está visto aí as policlínicas, está visto o serviço funerário, da qual ele foi um dos beneficiados no sepultamento dele, o Hospital Dia, que foi o primeiro hospital do Brasil, né? Então, uma pessoa que investiu forte nisso, teve coragem para interferir nisso aí. E a segunda colocação, eu já manifestei em outros programas, quando me perguntaram, Rui Gonzalez, culpado ou inocente? Não há nem dúvida, inocente. Bom, a história já reservou a ele o seu lugar predileto. Bom, e estará no coração de quem assim se manifestar. Nós só podemos também desejar vida eterna a todas as ideias que ele tentou deixar. Te agradeço pela entrevista, uma boa noite a todos, a boa noite a você e boa noite a todos, obrigado pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.